Aê! Agora deu. Você Tá me tá me ouvindo? vendo? Estou te vendo. Tá me ouvindo? Sim, Ah, muito bem. Vou mandar os aviãozinhos aqui pro pessoal entrar. eu só não estou me vendo. Será que sua câmera tá fechada? Deixa eu ver aqui. Agora sim. Ah, agora deu. Ê! O som tá bom, a luz tá boa? Que pra mim tá. E aí, tá chegando direitinho? Tá tranquilo. Vamos esperar chegar mais gente. Tem 3 pessoas na live. Boa noite, Inês, José Manuel, Valesca, boa noite. Luiz, Cristina, tá subindo. Maravilha. Bom, você vai chamar mais gente aí? Vai convidar mais gente? Como é que tá? Eu convidei bastante pessoas, né? Devem ir entrando, né? À medida que Tá. nós começarmos. À medida que nós. Isso, peraí. Exatamente. Ei, Vivi, minha amiga carioca. Vivi, meu amor. Boa noite, Valesca. Tudo bem? Gente, bom, pontualmente 20 horas e 30 minutos, começamos mais uma entrevista do projeto Arte Sem Fronteiras. Hoje recebendo Jorge Melo, que é físico, professor, músico e escritor. Ele é carioca, correto? É isso mesmo? Ou você é de Isso? Caxambu? Não, carioca. Carioca, carioquíssimo, igual você, Vivi. É um libriano, correto? Correto? Libriano, torce pro Fluminense. Não, É não. isso mesmo? Não? É Flamengo, então. Aí, Vivi, ó, Flamengo igual você. Celso entrando na live e eu gostaria de agradecer muito ao Celso por ter feito a ponte entre nós dois, Jorge, né? Inclusive agradecer também pela ajuda que ele me dá nesse projeto, por essa curadoria que ele me ajuda a ter, por tantas pessoas que ele tem me passado. Quero agradecer muito de todo o coração ao Celso. Ele toca no sábado em Passos. Digita o nome do teatro aí, Celso, para a gente divulgar. Do sábado não, domingo à noite, ele toca lá em Passos. Dia 21, no próximo sábado, às 17 horas, ele toca aqui em BH, no Estúdio Instrumentados. Então, quero agradecer muito ao Celso pela colaboração dele nesse projeto. Jorge, é um prazer ter você aqui. Passo a palavra para você se apresentar para os Olha, nossos prazer é ouvintes. tudo meu. É uma grande honra estar aqui no Arte Sem Fronteiras, com Ana Carolina, e quero agradecer a todos, amigos e amigas que estão presentes, prestigiando, né, essa nossa conversa. Né, talvez, bom, não tenho como não ser redundante, né? Quase todos aqui me conhecem, eu sou Jorge Melo, escritor, metido a músico, professor, enfim, uma pessoa que ama a música, em especial o violão, né, com quem eu tenho uma paixão assim não muito bem correspondida, né? Eu acho que eu amo muito mais um instrumento do que ele a mim. Mas em todo caso, ele
sempre esteve presente na minha vida, né? Então, eu estou pronto para as suas perguntas, minha querida. Bom, inicialmente, eu fiquei muito curiosa, porque eu sou você, além de tudo isso de ser músico e escritor, você é físico e professor. Então, como é que começou a sua vida, assim, sua formação? Eu quero saber disso para depois a gente chegar onde, como é que você enveredou para dentro da música. Vamos lá, primeiro eu quero saber sobre isso. Aí, ó, o Celso está falando, ó. Primeira festa da música em Passos, Minas Gerais, domingo 15/10, às 19 horas, no Teatro Rotary. Certinho. Maravilha. O Celso, já dava o recado. Celso é um grande amigo, né? Nosso. Grande artista, violonista, Isso. né? Com certeza que eu tive. Exatamente. Então, eu vou começar agora falando um pouco dessa história, né? Que, na verdade, ela começa bem lá atrás, eu ainda adolescente, morando na Ilha do Governador, no Rio, e assistindo alguns saraus que eram realizados na minha casa. Via gente interessante, como, por exemplo, o bandolinista Luperce Miranda, não é? Tinha um grupo de choro bem da antiga, e meu pai, embora não tivesse assim nenhuma inclinação para música, ele apreciava muito e gostava muito de realizar esses encontros musicais, esses saraus. Bom, o tempo foi passando, eu já assim com 17 anos, já querendo tocar alguma coisa, e conheci e fui muito amigo nessa época do Gonzaguinha, que Que honra. frequentava muito lá em casa. Bom, depois aí vem a história da física, né? Como é que isso entrou Eu não tinha nenhuma ideia que me tornaria físico um dia. Foi graças a um livro russo, o ABC da Relatividade, que eu li e não entendi nada. Aquilo me instigou, que eu gostava, sempre gostei muito de filosofia. E foi nesse viés da filosofia que eu entrei na física, né, disposto a entender o ABC da relatividade. E aí eu estudei no fundão, né, fiz a graduação, o mestrado, tudo lá, e cada vez mais envolvido com a música, com a física e paralelamente com a música. Bom, época dos concursos, eu fiz 2 concursos, eu fiz um para Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora, e outro para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Passei nos 2. E optei por comodidade ficar na Rural, que era mais perto, né? Eu gosto muito da Rural, Entendi. mas sinceramente, profissionalmente, eu me arrependi depois, porque a Juiz de Fora, pensando em ter física, se desenvolveu mais. Bom, mas a Rural tem um campus lindo, pessoas maravilhosas e tal. E eu comecei a desenvolver lá alguns projetos ligados à música. Desenvolvi em 1992 as terças musicais na Rural, convidando muita gente. Por exemplo, o Ginga, praticamente no início assim da carreira artística dele, quer dizer, no início, né? Ele passou um tempo meio sumido, depois voltou nessa volta, né? Ele foi nas terças musicais, Turíbio Santos foi, Zé Nogueira, Nico Assunção, muita gente. E logo em seguida, eu entrei com um projeto de extensão chamado Os Pioneiros do Violão no Brasil. Aí que começa essa história. Um projeto de extensão, e eu tinha, naquela época, assim, a internet ainda dava seus primeiros passos, assim,
e eu comecei a desenvolver um projeto em que eu entrevistava muitos músicos e pesquisadores, e, enfim. E nessa história, Isso fazendo faculdade de física. dentro da Universidade Federal Meu Rural do Rio de Janeiro, né? Que lá Deus tinha os... do céu. Então, olha que loucura. Ao mesmo tempo que eu continuava como professor de física e tudo, eu desenvolvia esse projeto, que era um projeto de extensão universitária. Então, nessas entrevistas que eu realizei, entrevistei muita gente, Baden-Powell, Paulinho Nogueira, o Du Assad, Nossa. Sebastião Tapajós, o próprio Tuíbio. E eu reparava nessas entrevistas que muita coisa convergia para o nome do garoto, Aníbal Augusto Sardinha. E eu dei um tempo nos pioneiros do violão brasileiro, esse aí, e comecei a estudar o garoto, a história dele, né? A vida dele, as músicas. E eu, com meu violãozinho, tentava entender a digital musical do garoto, né? As harmonias revolucionárias. Ele praticamente foi quem deu todo esse suporte, né, de harmonia moderna para o violão brasileiro, que influenciou, impactou tremendamente na bossa nova, né? O garoto nasceu em São Paulo em 1915 e faleceu no Rio de Janeiro em 1955, pouco antes de completar 40 anos. Mas nessa Muito vida novo, né? muito novo, nessa vida curta, ele produziu músicas belíssimas, composições assim extraordinárias. Tem até um trabalho que eu fiz em colaboração com Henrique Gomide e Domingos Teixeira, chamado Choros de Garoto. Agora eu vou sumir e aparecer o garoto. Choros de Garoto foi editado pelo Sesc São Paulo e pelo Instituto Moreira Salles, uma coedição. Nesse livro são apresentados 67 choros de garoto, partituras no modelo melodia-cifra, com comentários sobre esses choros, né? Eu escrevi essa parte toda, uma biografia resumida, musicografia, Garoto no Choro, e o Domingos Teixeira e o Henrique Gomide fizeram toda essa parte de transcrição, harmonização dessas músicas. Um trabalho de fôlego que foi muito bem aceito, né? A edição esgotada. Mas antes dele veio esse que você mostrou, não é? Gente Humilde, Vida e Música de Garoto. E esse livro tem uma história assim engraçada. Eu comecei a escrever esse livro na época assim de pré-hemeroteca digital. Então eu ia na Biblioteca Nacional, no setor Lá é de maravilhoso. microfilmagem, eu ficava lá vendo aqueles jornais de Rio e São Paulo, de 1915 até 55, dia após dia, nas minhas folgas na universidade, sábado, abria lá, eu era o rato de biblioteca. Ficava Você sabe lá, que eu sou bibliotecária, né? eu sei, então. Eu ficava lá, eu era conhecidíssimo lá. Tinha alguns pesquisadores também tão malucos quanto eu que ficavam lá nos seus projetos, né? E eu já tinha recolhido bastante material, feito muitas entrevistas com pessoas ligadas ao garoto. Me tornei muito amigo da segunda esposa dele, a dona Ceci. Conheci os filhos do garoto, não é? A Denise e o Antônio Augusto, não é? Infelizmente já falecidos. Um dos netos dele, o Eduardo Sardinha, de quem me tornei amigo também. E
um dia aconteceu uma história muito incrível para mim. A Ceci, né, a dona Ceci, ela estava muito doente e um pouco deprimida. Ela apresentava assim um quadro de baixa imunidade, e eu fiquei muito preocupado, né? E sugeri às pessoas que cuidavam dela que a levassem para o hospital. E foi uma sorte, porque ela estava com pneumonia dupla. Meu Então, Deus. aquilo foi essencial. Ela se recuperou, mas ficou tristinha, né? Aquela coisa. Eu falei, Ceci, vamos fazer um filme. Nós vamos filmar você. Eu fui com duas amigas. Nós fomos lá no apartamento da Ceci, lá na rua Constante Ramos, onde o garoto veio a falecer, né? Ela ficou lá desde aquela época. E eu cheguei, eu pedi a uma das moças que cuidava dela, eu pedi que elas trouxessem um banjo, aquele banjo que o garoto tocava, aquele braço comprido, tal, diferente desse de hoje em Uhum. dia. Que é o braço Rosa mais era um nome. curto, realmente. Dar uma lustrada no banjo e tal, para ele aparecer no filme. Aí, como nós já estamos começando a filmagem, chega a Rosa com uma maleta. Eu disse assim, seu Jorge, essa maleta estava embaixo do banjo, ela nunca foi aberta. Olha só, isso tudo foi documentado. Quando eu abro a mala, para minha surpresa, tinham vários cadernos de música do garoto, escritos, né, por ele mesmo, é, Manuscrito. fotografias, discos e aquelas cadernetas pequenas, agendas que ele usava como diário. Agenda de, por exemplo, 46. Aí ele escrevia lá tudo que acontecia. Ele falava, era muito interessante, ele dizia, hoje o dia está lindo, ou então o vento é forte. E ele comentava sobre tudo, né? E principalmente, claro, sobre as atividades musicais dele. Então, nessa mala tinham os diários de 1944, 45, 46, aí pulava para 50, 51, 52, 53 e 54. Você Aí, nem gostou, né? eu, 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 a minha satisfação foi tão grande que eu fiquei exultante. Falei, isso é melhor do que ganhar na Mega Sena acumulada. E para mim foi mesmo. Então, e o curioso que nessa conversa, durante essa descoberta, a dona Ceci olha para a janela e diz assim: garoto, vem, se aproxima, não fica aí longe, não. Uma coisa tão mágica que eu me arrepiei todo. Né? Foi um negócio assim maravilhoso. E tanto viver aquele momento, né, com, com essa energia toda, com essa magia. E claro que depois com o resultado desse tesouro, né? É A claro que gente, aquele sim, livro eu deixei um pouco de lado e comecei a escrever um novo livro, que é esse aqui que você mostrou e eu mostrei de novo. Tá ele aqui. É. esse aqui é do céu. Depois eu devolvo, tá, Celso? E a Ô, história do Jorge, garoto. eu tô achando, assim, eu tô pensando aqui, a gente que acredita numa espiritualidade maior, viver um negócio desse, cara, deve ter sido muito, assim, não tem outra palavra, surreal. Deve ter sido muito surreal. É impressionante. Aí tem mais uma história. Olha só. É, muita coisa ali era de âmbito familiar, não é? Como os próprios diários, e, enfim. Fotografias. O que que eu fiz? Eu escaneei e devolvi para a Ceci. As Uhum. partituras, os cadernos de partitura, ela me cedeu. Mas as coisas de cunho pessoal, eu não ia ficar com elas, é claro. Então eu Uhum. escaneei. Ela até achava o máximo nisso. Escaneia, escaneia isso. Adorava essa expressão. E eu fiz isso e devolvi para a Cici.
acabei, o livro foi concluído, aquela coisa toda, já estava me envolvendo em outros projetos. Ceci falece, né? Ela já era bem idosa naquela época, então, tinha algumas enfermidades e tal. E eu fiquei assim, para onde foi esse acervo que ficou com ela? Eu fui lá no edifício, né? Falei com o porteiro, ele disse, olha, tem uma sobrinha da dona Ceci que de vez em quando aparece aqui. O apartamento está lá, ela não mora lá, mas ela sempre vem, uma vez por mês, alguma coisa assim. E eu dei todos os meus dados, identidade, CPF, enfim, todos os contatos, né, pedindo que ela me procurasse. E assim aconteceu. E eu perguntei a ela, ela foi muito gentil, e disse que todo aquele acervo estava lá, bem longe, né, depois de Itaguaí, né, em Santa Cruz. E que eles estavam pensando até em dar um destino, assim, jogar fora, né? Eu Deus me falei, livre. meu Deus do céu, não faça isso. Eu vou de joelhos a Santa Cruz, mas eu pego todo esse acerto. E eu fiz isso, quer dizer, claro que eu não fui, né? Ela, não, não, tudo bem, eu trago aqui para você e fica contigo. Ela me deu. Então, eu não só recuperei aquilo que eu tinha escaneado para Ceci, como veio mais coisa ainda, mais De partituras, presente, hein? arranjos orquestrais que o garoto fazia, né? Na verdade, dono de uma musicalidade absurda, o garoto desde cedo fazia arranjos. Esse tempo dele na Rádio Nacional, esse convívio com Radamés Inátali lá, deu um upgrade ao garoto. Ele no final, ele já e o Radamés trocavam figurinhas, né? Quer dizer, tinha um programa da Rádio Nacional, o mais famoso naquela época, né? Naquela época eu me refiro assim, à década de 1940, né? Era chamado Um Milhão de Ágil era Melodias. o que tinha, né? Um Milhão de Melodias. Era patrocinado pela Coca-Cola. Então o Radamés chamava aquele programa Coca-Cola. Era engraçadíssimo. E esse programa era apresentado ao vivo. Tinha uma grande orquestra, a Orquestra do Radamés, é uma coisa fabulosa. O Radamés é um músico maravilhoso. Devia ganhar uma estátua assim em praça pública, porque é uma pessoa genial. Bem, enfim. Infelizmente não é todo músico, né? Não é todo grande músico brasileiro que tem reconhecimento, né? E isso a gente entra nessa, Pois é. né? Tem grandes músicos mesmo que eu falo, a gente vê cada coisa horrorosa fazendo sucesso. Não estou questionando nem julgando, mas eu só gostaria que meus amigos bons músicos tivessem 1/10 do reconhecimento que né, tanta coisa ruim que está na mídia. Né? Você está falando do Radamés, tem tanto músico bom no Brasil que merecia uma estátua e não tem, né? Infelizmente, a cultura brasileira Exatamente. não valoriza. E aí o que acontece? Esse programa, ele, antes de ir ao ar, eles faziam um ensaio. E naquela época, tinha aqueles microfones enormes assim, que eles eram móveis. E, por exemplo, quando um naipe ficava em evidência, o microfone corria para lá. Então, durante o ensaio, eles gravavam aquilo em discos de acetato, que eram Meu Deus. discos enormes, e que a agulha Grosso, né? girava Grande grosso. no sentido anti-horário. E era Uhum. exatamente para fazer toda a parte, né, de ajustes sonoros, aquela coisa, colocação de microfones e tal. E esses acetatos viraram registros importantíssimos daquela época. E o Museu da
imagem do som, que toda essa parte da Rádio Nacional, pelo menos uma grande parte, né, eles têm esses acetatos até hoje. Quer dizer, claro, muita coisa se perdeu, teve um incêndio no MIS, uma coisa triste, lamentável, uma fatalidade. E alguns sobreviveram. Esses acetatos serviram de base para muitas músicas, recuperação de muitos choros e canções que estão aqui. Os choros estão aqui nesse livro. Bom, também material importante também lá no Museu da Imagem do Som serviu de base para esse livro, além de tudo que foi encontrado lá no acervo do garoto, né, através da dona Ceci. Isso foi fundamental. Os diários deram uma vida a esse livro, uma coisa maravilhosa. Então... E esse livro é muito bem escrito. Vou te confessar que eu pedi os 3 emprestados e dos 3 foi o único que deu tempo hábil de ler. E eu vou te falar uma coisa. Não é porque eu estou diante de você, sou bibliotecária, já li, assim, eu não sei se eu cheguei a comentar com você que eu coleciono biografias de músicos. Então, eu coleciono. Devo ter mais de 100 biografias aqui em casa. Então, dentre as biografias que eu li, foi uma das melhores, assim, muito bem escrito. Você está de parabéns. Muito bem escrito mesmo, assim. Sua linguagem muito clara, muito, assim, quem não é da área da música, como eu, né, eu só aprecio, pega, lê e entende muito bem. Então, você está de parabéns. Muito bem escrito. Obrigado. Lisonjeado com esses elogios. E aí a história, né? Quer dizer, depois dessa biografia do garoto, veio esse livro, né, dos choros do garoto. E logo a seguir, a Associação de Amigos lá, do pessoal de São Luís do Paraitinga, em São Paulo, me convidou para escrever sobre o Nestor Campos. Esse. Esse é um livro que essa edição é uma edição não comercial. Foi feito um edital e uma das cláusulas é que ele não fosse comercializado e fosse distribuído gratuitamente para bibliotecas, enfim, para várias instituições. E eu estou vendo agora a possibilidade de um lançamento comercial, não para... Inclusive, a verba, qualquer coisa que eu ganhasse seria destinada a instituições de caridade. Eu não quero ficar com nenhum ganho em relação à venda desse livro. Meu objetivo é tornar o Nestor Campos conhecido pelo Brasil. Ele foi um músico que sucedeu o garoto no trio Surdina, que foi um trio emblemático, né? Era o garoto no violão, Chiquinho no acordeon e Fafá Lemos no violino. Esse trio, ele fez gravações fantásticas. No final de 1952 até o iníciozinho de 53, quando Fafá Lemos embarca para os Estados Unidos e o trio se desfaz. 2 anos depois, o garoto falece, né? Pouco antes de completar os 40 anos, o trio Surdina. Essa história do trio Surdina, ele surge de um programa chamado Música em Surdina. Como os integrantes pertenciam a diferentes gravadoras, eles ficaram também em surdina, o nome deles não poderia aparecer, muito embora em muitos jornais noticiassem. Né? Mas o dono da gravadora, Musidisc, o Nilo Sérgio, aproveitou muito bem. Ele era cantor, um
um bom cantor, bom crooner, e uma pessoa com uma visão empresarial fantástica. O Nilo Sérgio realmente ele tinha uma visão à frente do tempo dele. Então, quando o Fafá viaja e o garoto falece, ele lança outra série, música em surdina, trio surdina, ouvindo trio surdina, volumes 1, 2, 3, 4, uma série. E o Nestor Campos, ele integrou essa segunda formação do trio surdina. Quer dizer, de alguma forma, ele tem uma ligação com o garoto. E ele também era um músico muito respeitado, ele ganhou vários prêmios, não é? Ele não era exatamente não rivalizava com o garoto, porque eles tinham estilos e objetivos diferentes, né? O garoto, o garoto, por exemplo, ele nessa época, ele já estava muito voltado para o violão solo, muito embora ele tocasse com maestria todos os instrumentos de cordas dedilhadas. Ele era um excelente bandolinista, cavaquinista, violão tenor, guitarra havaiana, guitarra portuguesa, próprio violão elétrico, tudo isso ele tocava com maestria. Mas, né, Parece nesse... com o dom, né? É impressionante, impressionante. E é aquilo que eu te falei, ele também fazia arranjos orquestrais, que é uma faceta muito pouco conhecida dele. Tá. Então ele tinha mesmo assim essa vontade mesmo de escrever uma obra importante para violão solo. Já o Nestor Campos era um músico mesmo de noite, gravação com conjuntos, né? O Djalma Ferreira, Os Milionários do Ritmo, ele gravou também com Sivuca, gravou com João Donato, tem um LP impressionante, um LP do Luiz Bonfá, de 1956, em que ele participa, assim, quase que anonimamente, de uma das faixas, uma música que depois viria a ser uma peça importante da pré-bossa nova, Minha Saudade, música do João Donato, que ganhou depois letra de quem? João Gilberto. E nessa gravação, da qual participa Tom Jobim, participa Luiz Bonfá, está o Nestor Campos lá tocando o que um crítico chamado Jaime Negreiros classificou como violão seco. Era um violão bem sincopado, uma batida que se encaixava na bossa nova. Aquela harmonia do João Donato, aquele jeito dele tocar, não é? Bem, e aí o Nestor teve uma carreira, pode ser considerada vitoriosa, muito embora desconhecida, quer dizer, a história não contou sobre o Nestor Campos. Em alguns lugares, ao invés de dizer que ele nasceu em São Luís do Paraitinga, dizer que ele nasceu em São Luís de Piratininga, né? Oh, inclusive, meu Deus. Tem isso. Então, e eu mesmo conversando com pessoas ligadas à bossa nova, músicos importantes, eu não vou aqui dizer o nome, mas pessoas que estão até hoje, que não conheciam o Nestor Campos. Não conheciam. Que bom que a gente tem você para mostrar ele para o Brasil, né? Eu não conhecia. Mas você e 99,999% das pessoas, inclusive do meio musical, como acabei de dizer, não conheciam Nestor Campos. E é por isso que eu estou empenhado em transformar esse livro em edição comercial para que ele possa voar, né? E ser conhecido. Exatamente. Acho extremamente válido. Se o Celso deixar ele ficar comigo mais uns dias, eu vou ler também. Eu tive a honra se você virar ele, você vai ver que na quarta capa
Tem uma. O Rui Castro escreve. Realmente. Eu não tinha visto. Se você puder mostrar, Claro. Acho que não sei se está saindo espelhado, ó, Rui Castro. é, Realmente. ele me deu a honra, né, de escrever essa quarta capa falando, né, sobre essa importância mesmo, né, de tornar conhecido um músico tão importante. Por que que ele não foi incluído no rol dos, pelo menos dos pré-bossa-novistas? Porque ele saiu do Brasil no finalzinho de 58. Ele foi para Portugal, depois de Portugal, uma rápida passagem, ele passou 10 anos na França e depois volta para Portugal, onde ele veio a falecer em 1993. Ele nasceu em 1920 em São Luís de Paraitinga, faleceu em Lisboa, Portugal. Pouquinho antes de completar 73 anos de idade. Bom, Já viveu um pouco mais, né? já viveu um pouco mais. E Um pouco o que mais que o veio garoto. mais que o garoto? O que veio a seguir, o Zezinho, José do Patrocínio de Oliveira, Zezinho do banjo. Ele era do banjo e de todos os outros instrumentos. Para você ter uma ideia, e vocês, não é? O público que está nos ouvindo e nos vendo, ele foi O Cássio também, ó. Rui Castro também. Ele me deu mais uma vez a honra, né, de escrever a quarta capa. Um grande amigo, uma pessoa magnífica, um escritor com talento impressionante. E eu admiro muito e sou muito grato a ele por toda essa força, né, que ele me deu e me dá. Enfim, e o Zezinho era o ídolo do garoto. O garoto se espelhou no Zezinho, porque o Zezinho tocava todos aqueles instrumentos que o garoto tocava. E com maestria. Zezinho era impressionante. Além desse talento musical, ele era uma pessoa carismática. Ele era alegre, expansivo. Ao mesmo tempo que essa alegria transbordante ocultava assim alguns dramas familiares, não é? Então Zezinho ele teve uma trajetória assim brilhante no Brasil como multi-instrumentista, integrou vários conjuntos, ele era muito próximo, assim como o garoto, muito próximo do Laurindo Almeida, que foi um grande músico, violonista. Esse é outro, esse é um alvo meu para biografia, para escrever sobre ele, Laurindo Almeida, um músico maravilhoso que saiu do Brasil em 1947, logo quando o Dutra fechou os cassinos. Ele foi para lá e teve uma carreira brilhante, não é? Ele ganhou 5 prêmios Grammy, na época que isso era sério, não é, não é como hoje. E Oscar em trilhas de cinema, uma pessoa assim com uma realmente brilhante. E ele era muito ligado tanto ao garoto, né? Ele fez um duo com um garoto, duo do violão, do ritmo sincopado, e tinham também um conjunto cordas quentes. Era o garoto, o Laurindo, um violinista e um contrabaixista. O Zezinho também teve um conjunto, não, um conjunto típico brasileiro que excursionou pela Europa em 1936, e um dos integrantes era Laurindo Almeida. Eles foram. O Celso está falando aqui, ó, grande Laurindo Almeida, É, da dupla do mas, ritmo sincopado com o garoto. é, isso mesmo. E o Laurindo merece, ele já foi contemplado com um documentário muito interessante, Laurindo Almeida, muito prazer, porque esse título? Porque ele era um desconhecido no Brasil, uma pessoa dessa envergadura. Então, se você vê, se o Laurindo fez tudo o que fez e não é conhecido, você imagina o Nestor Campos,
né? E o Zezinho também. O Zezinho também. O Zezinho saiu muito cedo do Brasil. O que acontece? O Zezinho vai carreira vitoriosa, primeiro em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. Em 1939, nessa época, o Zezinho era o primeiro time da Rádio Mairink Veiga, que era a grande emissora. Era a grande emissora de rádio. Depois veio a Nacional, mas antes dela era a Mairink, que era a primeiríssima. Em 1939, o Zezinho parte para os Estados Unidos como integrante da orquestra de Romeu Silva. Eles iam tocar durante 2 meses no Pavilhão Brasileiro em Nova York, na Feira Internacional de Nova York. O que acontece? E tem um detalhe, o Zezinho era também funcionário do Butantan, em São Paulo. Olha só que curioso. Nessas vindas ao Rio, ele usava licença-prêmio, enfim, ele dava lá o jeito dele. Só que em 1939 ele se desliga do Butantan e vai passar uns meses lá, 2 meses, com a orquestra de Romeu Silva, como integrante. A orquestra volta e Zezinho fica, ilegalmente. Nossa. Zezinho era casado. E hoje já é complicado. Você imagina naquela... Zezinho casado, 2 filhas, e larga tudo. E vai viver nos Estados Unidos. Meu Deus. Por que isso? Né? É um dos grandes mistérios que eu tento esclarecer nesse livro. Né? Do Zezinho do Banjo ao Zé Carioca. Você está com ele aí, né? Tô. Peraí, deixa eu voltar com o óculos aqui, porque sem isso aqui, meu filho, sou ninguém. Estou aqui, ó. Então, veja só. Zezinho parte, né? Ele fica em Nova York e parte para a Califórnia. Ilegalmente. Meu Deus. Naquela época. Quis o destino que ele encontrasse um conhecido da família da mãe dele, que era uma família influente, aonde? Em Baipendi, Minas Gerais, coladinho a Caxambu. Eurico Penteado é o nome dele. E era diretor, na época, do Instituto Brasileiro do Café, naquela aquela filial lá na Califórnia. O que acontece? Eles se encontraram, o Zezinho explicou a situação dele e o Eurico disse assim: Zezinho, eu regularizo tudo para você, mas quero que você forme uma pequena orquestra, porque vai ter uma feira internacional do café aqui e quero que você seja a pessoa o líder dessa orquestra. Você vai... Música brasileira, café, tudo a ver com o Brasil, né? Bom, aí o Zezinho faz isso e tal, e ele começa a despontar como um músico espetacular lá. Ele faz amizade com Bing Crosby, com vários músicos norte-americanos, e nessa época nós já estamos falando assim de 42, por aí, 41, 42, mais ou menos na época que o Disney vem para o Brasil. Você me avisa o tempo em que eu falo muito. Não, eu estou marcando aqui, não. Pode ficar tranquilo. Nós ainda temos 18 minutos. Fica tranquilo. 18. Ótimo. Ufa. Então, o que acontece? Tranquilo. Nessa época, o Disney estava aqui no Brasil, naquele contexto da política da boa vizinhança. Na verdade, os Estados Unidos eles queriam abrir mercado na América Latina, porque a Europa, na Segunda Guerra, a coisa toda, e eles começaram a
pensar em estreitar laços com alguns países, os mais importantes da Latinoamérica. Aí isso incluía México, incluía Argentina, Chile, Brasil. Bom, o que acontece? O, o desenho, assim, o personagem escolhido para o Brasil era um papagaio. O, o papagaio está no imaginário do brasileiro, ainda mais naquela época, tinha as piadas de papagaio, o papagaio era um bicho que falava, aquela coisa toda. E o Até Disney hoje tem, né? e bem picantes, né? Não, E nossa, é piada de fundão da quinta série. é, quem não conheceu essas piadas, né? Então o Disney ficou encantado, escolheu o papagaio O papagaio. como representante, né, O papagaio. do Brasil, né? Então tá muito bem. É, ele veio com uma equipe bem grande, né? Que eles visitaram todos esses países que eu citei, era um grupo enorme e já tinham feito os croquis, aquela coisa toda, e estavam, como isso ia ser um desenho animado, eles buscavam a voz do papagaio, né? Então eles cogitaram primeiro o Grande Otelo. O Grande Otelo falava vários idiomas, era muito engraçado. A voz Uhum. dele conseguia mudar bastante, Ele era imitava muito várias coisas, versátil, né? muito Muito versátil. versátil. É. E aí ele foi escolhido para dar voz ao papagaio. Zé Carioca já tinha esse nome. E aí o empresário do Gran Telo parece que pediu um valor muito elevado e o Disney, que não estava bem de finanças na época, desistiu do Grande Hotel. Voltou para os Estados Unidos com essa preocupação. Quem vai falar pelo papagaio? Esse pepino para resolver. Olha que é o destino. Nessa época, nos estúdios da Disney, o Zezinho estava dublando um desenho com um título muito engraçado, O Dragão Relutante. Você imagina um dragão relutante. Não estava lá. É muito engraçado, né? Não dá para Realmente. imaginar aquele nome relutante. Enfim, aí um dos assessores do Disney, sabendo dessa história, dessa dor de cabeça dele, olhou o Zezinho com toda aquela desenvoltura, aquela malemolência e eureka, esse é o cara. Chegou para o Disney e disse assim, olha, nós temos aqui nos estúdios uma pessoa que pode dar voz ao papagaio. Aí o Disney imediatamente foi lá, viu o Zezinho com aquela ginga toda e pediu ao Zezinho Violência toda ali. que desse umas voltinhas e tal, falasse algumas coisas. Ó. O Zezinho, super, né, extrovertido, aquilo para ele foi tranquilo. E o Zezinho não somente deu voz, como também personalidade ao papagaio. Na verdade, o Disney se inspirou no Zezinho para construir o desenho. Toda aquela ginga, aquela coisa toda. O mais irônico é que o Zé Carioca, né, paulista de Jundiaí. Inclusive, assim, você pega a roupinha do Zé Carioca, né? Bem estilo carioca mesmo, né? É, Bem malandrinho ali. exatamente. Bem O malandrinho. mais engraçado é que e aí, né, ele participa não somente como dublador, mas também como ator. Ele aparece nesses dois filmes, né? No Você Já Foi à Bahia, no Saludo Amigos, Alô Amigos. E é interessante isso, porque
ele também toca com um grupo dele, com o fiel escudeiro dele, que era também um multi-instrumentista fantástico, chamado Nestor Amaral. Não confundir com Nestor Campos. Né? Nestor Com Amaral. É certeza. outro músico maravilhoso, que sucedeu o Garoto no Bando da Lua. O Garoto também foi para os Estados Unidos, com Carmen Miranda, e lá pelas tantas, ele resolve, quando eles ficaram 5 meses lá e voltaram de férias, e o grupo retorna aos Estados Unidos, mas o Garoto não vai, o Garoto fica, por duas razões. O Garoto, quando foi, ele era uma atração à parte, era Bando da Lua e Garoto. O empresário da Carmen, Lee Schubert, queria que o Garoto se integrasse ao Bando da Lua. O que para ele financeiramente não era bom, queria ganhar menos, Uhum. não ia ter a mesma visibilidade, e tinha um outro detalhe. A esposa do Garoto era negra. E naquela época, existe, lamentavelmente, mas naquela época, muito mais ainda a questão do racismo. Esses dois Sim. fatores fizeram que o Garoto desistisse de voltar para os Estados Unidos com Carmen Miranda e o Bando da Lua. E quem vai no lugar dele é o Nestor Campos. Nestor Amaral. Eu falei Nestor para não confundir. Amaral, não confunda. Você mesmo confundiu, Jorge. E eu me confundi também. Então, e aí o que acontece? Eles que já se conheciam, né, de São Paulo, desde aquela época, ficaram mais próximos ainda. O Zezinho, além de participar, claro, né, desses dois desenhos do Disney, ele participou de vários filmes da Carmen Miranda. Primeiro era Carmen com o Bando da Lua, né, cujo líder era a Luiz de Oliveira, mas o suporte instrumental era dado por pessoas como Vadico, aquele que foi parceiro do Noel Rosa em tantos sambas, né, imortais, estava lá também. Vadico, Nestor Amaral e Zezinho. Nessa altura já Zé Carioca, né? Já mudou de Zezinho do banjo para Zé Carioca. E ele Agora, participou de todos os filmes da Carmen Miranda como músico. Aí Carmen meu Deus. faleceu também em 55 e o Zezinho continuou lá. Muitos voltaram, né? Mas o Nestor Amaral ficou, o Zezinho ficou, né? Zé Carioca, e ele faleceu em dezembro de 1987. Ele nasceu em 1902, quer dizer, ele foi desses que eu falei até agora quem mais, né, viveu, Mais longevo. mais longevo. Então, é uma história interessante, envolvente, que mostra assim, os bastidores, tanto de música, da vida artística no Rio de Janeiro, em São Paulo, como também lá nos Estados Unidos. São esses Agora, eu 3 fico. livros. Ah, Sim, não, por é favor. porque eu fico imaginando o seguinte. é, Especialmente o Zezinho do Banjo, né? Um músico brasileiro que foi embora. Jorge, conta pra gente como é que você fez para levantar essa documentação. Eu fico imaginando o seu exaustivo trabalho. Porque, assim, a Mas gente vê, especialmente no violão, o Celso mesmo gravou um disco há pouco tempo atrás, acho que é o trabalho mais recente dele, com obras do Lorival Silvestre, que é um músico brasileiro que há muitos anos não mora aqui no Brasil, né? O que acontece? Grandes músicos que não, assim, violonistas, o violão aqui no Brasil sempre foi extremamente marginalizado. Você sabe disso, né? é, No início do século passado, era loucura pensar.
que o violão tomaria a proporção que tomou. Eu fico imaginando o seu exaustivo trabalho quando você se entrega a isso. Eu queria que você falasse, por exemplo, sobre o Zezinho do Banjo, que ele não morava aqui no Brasil. Como é que você fez para você levantar isso? Sobre o Nestor também. Como é que foi mergulhar nisso? Assim, cara, sinceramente, eu vou tirar o chapéu para você. Olha, eu tive muita sorte, né? É claro que foram trabalhos exaustivos, mas extremamente prazerosos e gratificantes. Eu encaro isso como uma missão, sabe? Que é exatamente de lançar, de revelar esses músicos maravilhosos que estão esquecidos. Então, é uma missão que eu tenho e eu não, sabe, não meço esforços para isso. No Nestor Campos, por exemplo, eu entrevistei muitas pessoas que conviveram com ele, fui atrás de documentação, família no Brasil, família em Portugal, né? Onde ele ficou mais tempo, né? Quando nos Estados Unidos, Nestor Campos, e fiquei pesquisando também em jornais de época, um levantamento assim criterioso, muito detalhado e tal. A mesma coisa se deu com Zezinho. O Zezinho, para se ter uma ideia, ele começou tão cedo e ele tem fatos tão marcantes. Falando no violão brasileiro, né, das épocas, as primeiras épocas e tal, um dos nomes, um dos ícones, é o João Pernambuco. Pois bem, o João Pernambuco, o melhor da obra do João Pernambuco, foi gravado nos anos 29 e 30. O João Pernambuco já assim, não era tão novo, e teve como segundo violão o Zezinho. Olha só que incrível. Tem uma música, Interrogando, que muitos conhecem como Jongo, tem aquele segundo violão que é fantástico, que complementa, né, o João Pernambuco, é o Zezinho. Dizendo, nesse livro do Zezinho do Banjo ao Zé Carioca, tem um parecer do Tulíbio Santos, do Paulo Aragão, falando sobre a excelência do acompanhamento nessas gravações do Zezinho. Para você ver, ele já é uma pessoa assim, importante, numa época assim, bem lá atrás, assim, não vou dizer que é uma pré-história, assim, já no início da história do violão no Brasil. Para você ter uma ideia da importância dele e da versatilidade. De como ele era já assim muito respeitado naquela época, no início da carreira dele. E eu acredito que se ele não tivesse toda essa, digamos, importância, esse status como Zé Carioca, isso ofuscou o músico, né? Toda essa. E é Ele uma pena, né? virou uma celebridade. Então a música para ele era um hobby. Ele já não precisava se empenhar tanto, né? O Laurindo, por exemplo, ele precisou. E o Zezinho, ele tinha tudo para ser um músico com o mesmo sucesso, com a mesma carreira brilhante que teve o Laurindo. Ele tinha tudo, tudo. Talvez até mais um pouco pela versatilidade, que o Laurindo tocava alguns outros instrumentos, mas não com a fluência, sabe assim, com a maestria do Zezinho. Então, é uma ironia, né? Quer dizer, o Zé Carioca ofuscou o Zezinho. O Zezinho do Banjo. O Walt Disney ofuscou que poderia vir a ser um músico
muito mais, com muito mais excelência, talvez. Aí o músico ficou em segundo plano para dar lugar ao personagem, né? Ele continuou tocando muito bem, mas sem aquela, né, necessidade, né? Enfim. Precisava mais daquilo, né? Porque a gente sabe que vida de músico não é só glamour, né? Vida de músico tem muito estudo, muita dedicação, é muita entrega, é muita luta por trás, né? É. Viver de música hoje ainda é um desafio. É bem complicado. Para você ter uma Jorge, ideia, oi, ah, só não, para nós ilustrar temos, isso, nós temos uns minutinhos ainda. é, Temos dois. o garoto, por exemplo, ele gravava muito, tanto como solista como acompanhante, e fazia bailes para sobreviver, não é? É, Uhum. e ele estudava violão todos os dias. No diário, nos diários está lá. Estudo violão de 8 da manhã, tendo dormido às 3 da manhã, de 8 a Nossa, Deus. meio-dia. Era assim. Eles estudavam muito. Mas é assim, né? Quem se dedica, especialmente à música, né, para chegar ali no palco e entregar realmente um trabalho de excelência, é muito estudo, é muita luta. Da mesma forma como você entregou esses trabalhos com tanta excelência, eu tenho certeza de que foram horas exaustivas de Sim, trabalho, privação de sono, privação de lazer, né? Então, eu só tenho que te parabenizar e, em nome do Brasil, agradecer a você, de todo coração, se ninguém nunca fez isso, agradecer a você por se muito dedicar bom. a levantar essas biografias, que, assim, nossa cultura é tão, né, assim, igual tanto músico bom que vai lá para fora fazer sucesso, né? Como a gente citou aqui, bons músicos aqui, eles são esquecidos em contrapartida de coisas que nem são, nem não tô aqui para julgar ninguém, mas que não tem qualidade, né? Que a pessoa não se dedica ali, não tem um, um valor que eu digo assim, artístico, né? É aquela coisa, é uma espécie de fast food, tá me É. entendendo? Então eu tenho que te agradecer em nome do Brasil por fazer isso, levantar essas biografias desses músicos tão maravilhosos e quero deixar o espaço aqui aberto quando você quiser, quando você quiser publicar alguma coisa, o espaço aqui está aberto para você, para a gente conversar, tá bom? Eu posso falar por mais um minuto? Bom, Pode, deve. eu tenho assim, já estou começando o trabalho seguinte, que é sobre o músico também, um multi-instrumentista fantástico, Uhum, José Menezes. José Menezes foi da turma do garoto, assim, um pouco mais novo, né? Nascido em 21, garoto 1915. José Menezes é o próximo, muito ligado ao garoto, ao Radamés, à Rádio Nacional, à TV Globo também. É uma honra para mim também, como foi escrever sobre esses outros, né, que você viu, escrever sobre o Zé Menezes. É uma história muito, muito bonita que também merece ser contada. Né? É, claro, eu penso também no Laurindo Almeida e tem também um projeto já em curso, em fase final, mas é segredo ainda. Você vai ser a primeira a uhum. saber. E vai ser, Espero. e vai ser uma surpresa. É também um violonista com uma história fantástica, sim, é inacreditável. Nós falamos em coisas, digamos assim, reveladoras, né, do campo espiritual, tal. Essa pessoa
Nossa, você vai se surpreender. Você e os leitores, todos vão se surpreender. Tem muitas coisas muito interessantes. E, Ana, minha querida, eu queria te agradecer imensamente por essa oportunidade. Imagina. Agradecer a todos os amigos aí que tiveram paciência em ouvir essas histórias, né? Que me deram essa honra, né? De compartilhar comigo. E é isso. E eu posso dizer que eu me sinto muito grato por ter a oportunidade de revelar esses músicos maravilhosos. Para mim é um privilégio, uma grande honra e a razão, isso me rejuvenesce. Né? Olha, eu estou 74 anos agora e me sinto assim com muita garra para continuar fazendo, escrevendo cada vez mais. E isso Tá dando baile em muito rapazinho de 44 aí. Olha, então eu quero Você tá de agradecer. parabéns. Obrigado, quero agradecer de coração a você por essa oportunidade, né? E dar um abração, um beijo a todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir, né? Porque vai ser gravado, né? Quer dizer, Sim, vai vai estar ficar aqui no disponível. Instagram. Depois eu vou baixar o vídeo, vou te enviar. Vai ser um material que você vai poder usar, né? Para seus futuros projetos. Tá bom? Maravilha. Olha, eu espero que seja a primeira de muitas, né? Conversas A nossas. casa é sua. A casa é sua. Quero agradecer muito a todo mundo que ficou aqui até agora, especialmente ao Celso, como eu já disse no início, que fez a ponte entre nós dois, né? Sim. Lembrar mais uma vez que Celso toca domingo lá em Passos, às 19 horas no Teatro Rotary e toca no dia 21 aqui no Estúdio Instrumentalis. Quem quiser assistir, pode entrar em contato com ele no direct, comigo, que a gente dá maiores informações. Então, Jorge, de todo coração, muita gratidão por me ceder seu tempo, sua atenção e muita gratidão a todo mundo que ficou aqui escutando essa conversa, assim, que se não fosse o tempo, e eu tenho um menino para despachar amanhã cedo para a casa da avó, aí você sabe, né? Eu tenho que ir ali conferir a mala dele. Tá certo. Tá Então bom? tá. Gente, obrigada. Eu que Um grande agradeço. beijo, Jorge. Tudo de bom. Obrigada, gente. Boa noite. Gente, obrigadão. Abração em todos aí, especialmente o meu amigo Celso. Tchau, tchau. Tchau.